deficiente mental, porque fui um. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado por diversos espíritos. Introdução. Alguns anos atrás, assisti a uma palestra de um médico que muito me impressionou. Ele era pai de uma menina excepcional. Dizia ele, há duas maneiras de ver uma árvore. A primeira com os olhos de um capitalista que só visa lucros e enxerga milhares de caixas de fósforos ou folhas de papel. A segunda com os olhos da alma, que admira suas folhas, aprecia o perfume das flores e deleita-se à sua sombra, saboreando os seus frutos. Foi dessa segunda maneira que aprendi com ele a encarar um excepcional, que, como a árvore, é dádiva de Deus, a própria luz materializada no milagre da vida. E é assim que eu os vejo nestes relatos de experiências por meio de reencarnações. Dr. José Roberto Leite, médico pediatra e homeopata. Dedicatória. Nossa admiração e respeito aos que amam, cuidam e orientam aqueles que por algum motivo passam por uma encarnação com deficiência. Adolfo. É com muito prazer que aproveito a oportunidade de ditar minhas experiências com a intenção de alertar a todos, principalmente meus irmãos que no momento estão encarnados. Dolph falava com dificuldade. Não conseguia pronunciar direito as palavras, falava pouco, errado, e era assim que respondia quando alguém indagava meu nome. E sempre, ou meus pais ou minhas irmãs, respondiam por mim. Escutava-os com alegria, achava meu nome lindo. O nome dele é Adolfo. Eu tentava repetir mentalmente, mas na hora de falar atrapalhava-me e só saíam pedaços. Era o filho mais velho, depois de mim nasceram Ana e Margaret, que muito me amou. Pensei muito em como descrever minha última encarnação. Achei melhor fazê-lo como a senti, e depois dando algumas explicações que só entendo agora, depois de recuperado e sentindo-me sadio. Arrastava-me pelo chão, às vezes sentia arder as palmas das mãos, pernas, mas não ligava, pois só assim ia aonde queria. E queria pouco, andar pela sala, tentar mexer no rádio. Gostava de músicas. Sabendo disso, mamãe Olga ligava-o para mim. Era estranho, daquela caixinha saíam vozes agradáveis. Não conseguia entender como aquilo funcionava, mas gostava. É tão estranho isso. Muitos não usufruem vários objetos sem saber o porquê de eles funcionarem. Quando me interessei pelo rádio, achei que havia alguém escondido, depois que havia pessoas dentro da caixa. Mas, se possuíam vozes bonitas e me faziam alegrar, só podiam ser boas. Às vezes, em raros momentos, me entristecia, conseguia ver, percebia que era diferente, mais feio, mole, que não conseguia andar e falar como os outros. Por quê? Indagava-me. Por que não posso? Não consigo? Isso passava logo. Distraía-me com alguma coisa. Gostava. Adolfo usa muito a palavra coisa e preferimos deixá-la e colocá-la entre aspas. Cita, a cada uma delas, certas referências, particularidades, nota da médium. De observar mamãe, era tão bonita, meiga e boa. Ela movia as pernas com facilidade, andava, eu queria tanto fazer igual. Até tentava, caía e chorava, às vezes porque doía algo ou então por não conseguir imitá-la. Não pensava muito. Era estranho, as ideias vinham rápidas, e como vinham, iam. Quando sentia fome, fazia sinal com a mão, sabia onde estavam os alimentos. Logo me traziam. Davam-me na boca. Gostava, sentia uma sensação agradável. Preferia o mingau amarelo, era mais saboroso, e eu comia tudo. Ria. Não gostava de ficar molhado e às vezes sujava e sentia cheiro desagradável. Demorei a entender que era eu quem fazia aquilo. Mamãe foi me explicando, mostrando, e consegui entender que podia pedir para fazê-lo e assim não me molhar ou sujar. Mas, infelizmente, às vezes não conseguia pedir e fazia na roupa, ficando incomodado. Logo que desencarnei, essas lembranças me deixavam triste. Hoje, anos depois, entendendo o porquê de tudo, vejo, narro como se fosse um filme não apenas visto, mas sentido. Sou grato ao Pai Maior pela oportunidade do recomeço, da reencarnação, aos meus pais, às minhas irmãs e principalmente a doce Meiga, por ter cuidado de mim com tanto carinho. Como narrarei depois, meu pai e eu estivemos juntos em outras encarnações.
Mamãe, não nos conhecemos esse espírito bondoso me acolheu com amor e dedicação. Ana e eu somos velhos conhecidos, ela me incentivou ao erro, nesta me quis bem, mas tenta aprender, luta com suas imperfeições, esteve junto a mim, porém distante. Margaret, a irmã que realmente esteve ao meu lado me ajudando, me quis muito, não éramos conhecidos, mas bastou esta encarnação para nos tornarmos realmente amigos, ela aprendeu a amar. Voltemos às minhas lembranças. Gostava de brinquedos, de brincar, tinha preferência por uma bola amarela que chamava de Bó. Real vê-la pular, queria fazer como ela, mas não dava certo, não conseguia, achava linda. Também gostava de sair, passear, como era agradável ver a rua, as pessoas passando, achava-as tão bonitas. Não gostava, tinha horror a médicos, chorava ao vê-los e repelia se achava alguém parecido com um. Era, para mim, alguém que mexia comigo e me dava algo que doía, doía. Era injeção, eu não sabia nem falar. Esta palavra difícil para mim. Mas um dia, surpresa. Após ir ao médico, que me olhou o rosto, examinou minha visão, mamãe colocou a coisa no meu rosto, óculos, vi tudo melhor. Que sensação gostosa olhar mamãe, Ana e a minha H. Vi as bonitas e vi tudo melhor. Gostei da coisa, a que chamei de pó. Entendia pouco, por mais que Ana e Gá tentassem me ensinar algo, não conseguia aprender. Você é burro. Ana dizia sempre e eu ria. Mas, por momentos, sentia que tudo o que elas tentavam me ensinar era fácil. Porque não conseguia aprender? Fazer. Mas logo passava e ria. Tinha dores. Doía, chorava e preocupava a todos. Mostra, Adolfo, mostra com o dedinho onde dói. Dizia Gal mamãe, pegando minha mão, mostrando o dedo. Balançava a cabeça negando, não, meu dedinho não doía. Às vezes a dor passava por si só ou com analgésicos. Até que um dia Ana teve dor de dente, e o dentista extraiu seu dentinho de leite. Foi um estalo. Papai disse, Ana teve dor de dente, será que Adolfo também não tem? Meu Deus, exclamou minha mãe, será que ele está chorando de dor de dente? Levá-lo-ei ao dentista, e hoje mesmo. E o fez. Gostoso ir passear. Colocaram-me num carrinho, que não era pequeno, era grande, pois eu era gordo e pesado. Tive medo, muito medo mesmo, do consultório e do senhor risonho que me atendeu. O dentista era conhecido dos meus, atendia toda a família, sabendo do meu medo, tentou me agradar. Sim, o menino tem dentes cariados, está tendo dor de dente, afirmou ele à minha mãe, após examinar minha boca. Não foi um tratamento fácil. Não parava quieto e tinha tanto medo que tremia, apavorado. Sentia-me mal, suava, babava, e muitas vezes sujava as calças. Todos tinham dó de mim. Meu medo não era compreendido. Mamãe levou-me ao dentista porque sabia da necessidade de tratar dos meus dentes. Sofria mais pelo temor do que pelo tratamento. Até que tinha uma pequena compreensão de que aquele senhor risonho não estava me castigando e que depois me sentiria aliviado sem as dores agudas na boca. Mas tinha um medo terrível. Tinha saúde frágil e muitas crises de bronquite. Mamãe, sabendo do meu medo, levava-me ao médico só quando estava realmente mal. Aí, teve uma ideia, chamar o médico em casa. Em meu ambiente conhecido não temia tanto, e Gá segurava minha mão com força, dizia-me acalmando, Adolfinho, calma, não fique nervoso, irmãozinho querido, Gá está aqui, nada de mal acontecerá com você. Entendia. Não, pelo menos não no sentido das palavras, mas sentia a sua vibração de amor. E como isso me fazia bem. Confiava na Gá. Ana gostava de brincar comigo, era o seu bebê, sua boneca. Gostava, mas logo ela perdia a paciência e gritava comigo, menino bobo. Aí achava ruim, às vezes, vinham as palmadas que ela me dava, que ardiam, então chorava. Mamãe e Gá me acudiam e Ana, às vezes, era castigada, não gostava de vê-la chorar, chorava mais ainda. Muitas vezes, nas suas brincadeiras, Ana tentava me pegar, certamente não conseguia, era pesado para ela, então minha irmã me arrastava pelo chão, puxando-me pelas pernas e braços. Gostava até que me doía algo, aí chorava. Gá não, nunca me fez algo que doesse.
Gostava tanto quando ela sentava no chão, colocava minha cabeça no seu colo, cantava para mim, passava suas mãos delicadas na minha cabeça e no meu rosto. Que bom! Como o amor é confortador! Chegava a cochilar. Como gostava de receber seus beijos, tentava também beijá-la. Para mim isso queria dizer, amo você, é importante para mim. Dava um beijo estranho, tentava imitá-la, fazia careta, bico e babava. Garria achando bonito, e eu ria alegre. Nesses momentos fui realmente feliz pelo que tinha. Se em raros momentos sentia-me diferente, foi porque meu espírito sabia que estava preso num corpo deficiente, com o cérebro danificado por uma causa física. Lógico, o cérebro físico adoece. E por quê? Certamente tem as causas e as explicações por meio do espírito que habita nele. Porque é difícil nós, na roda dos renascimentos, sermos totalmente isentos de erros. Pode acontecer até um acidente que danifique o feto, o corpo físico, e o perispírito ser continuar perfeito. Muitas vezes amigos do reencarnante podem desligá-lo da matéria defeituosa, porque, se ele tiver algo para realizar, não será possível num corpo deficiente. Então o desencarne e ele fará nova tentativa. Ou então esse espírito aproveita a oportunidade e faz da deficiência um grande aprendizado. Tive muitas doenças, o sarampo quase me fez desencarnar. A febre alta me fazia delirar. Via-me como médico e tremia de medo. Nos meus delírios, andava normalmente examinando pessoas, não gostava, preferia me arrastar no chão a ser aquela pessoa, o médico. Que horror! Eram terríveis pesadelos. Foi um alívio sarar do sarampo. Mas estava sempre com as crises de bronquite, era tão ruim ter dificuldade para respirar. Não gostava de coisas ruins, de remédios. Até que de alguns eu gostava, de outros não, então, os cuspia. Gá falava comigo para engoli-los, mamãe também, mas os cuspia. Mamãe um dia ficou brava comigo, Adolfo, tome seu remédio, senão o levarei ao hospital, onde tem médicos. Hospital, não pensei e tomei. Virou chantagem. Certo? Não me cabe julgá-los. Não fizeram por maldade. Desconhecendo as causas do meu pavoroso medo, não conseguiram entender a profundidade dele. Mamãe sofria junto comigo. Eram noites e noites tentando aliviar meu tormento, em que ela e papai passavam sem dormir. Remédios caros. E eram eles que me aliviavam um pouco. Papai ganhava razoavelmente bem, morávamos em casa própria. Mamãe não podia trabalhar fora porque eu lhe dava muito trabalho e não podia ficar sozinho. Não tinha onde me deixar. Morávamos numa cidade pequena, e lá não tinha, na época, uma escola especializada para mim. Privaram-se de muitas coisas por minha causa. Desde saírem de casa, irem a festas, até viagens, e minhas irmãs de terem o que queriam. Gastavam muito comigo. Fiz 18 anos, meses depois tive uma forte crise, a pior de todas, e o médico foi chamado. Bondosamente ele veio em casa me examinar. Brincou comigo como sempre, tentando não me assustar. Oi, menino Adolfo. Vim vê-lo. Olhe que bonito. Mostrou seu estetoscópio, balançando. Dessa vez, embora com medo, não reagi, isso preocupou. Sentia-me tão fraco que o pouco de força que tinha usava toda para respirar. Sofria. Quando recordei meu passado, vi também os principais acontecimentos desta minha última encarnação. Como disse, foi como ver um filme, só que real. Por isso posso dizer particularidades, como médico preocupado, meus pais aflitos etc. O médico me examinou e falou aos meus pais. Eu ouvi. Compreendi. Não as palavras, mas senti a situação. Adolfo está mal, seu coração está falhando. O melhor seria levá-lo para o hospital. Os não, balbuciei, arregalando os olhos. Comecei a chorar, piorando a crise. Você não vai. Papai me olhou e falou firme, segurando meus braços. Confiei e me acalmei. Terá chances de ele ir lá e melhorar? Indagou mamãe, segurando-se para não chorar. Não sei, falou o médico, preocupado. Acho que Adolfo só virá piorar. Não entendo seu medo, mas sei bem que o temor no seu estado só piorará sua situação. O médico passou a mão carinhosamente no meu rosto. Estava quase que sentado na minha cama de grade. Estremeci.
Ele se afastou. Papai aproximou-se para me acalmar, disse, segurando minha mão: Adolfo, meu filho, você fica em casa. Daqui você não sai. Sorri, estava com dores e sentindo muito desconforto, mas sorri, papai me protegeria. O fato é que ficaram os dois indecisos, resolveram não me levar para o hospital, mas sofreram com a indecisão. Decidiram pelo que acharam que era melhor para mim, e realmente foi. Com meu pavor, sofreria muito mais se tivesse ido. Quero deixar claro que esse é um caso específico, meu, que particularidades assim devem ser analisadas com muito critério. Se ele está para morrer, disse mamãe, que o faça em casa e conosco. Teme tanto o hospital e os médicos que seria judiação levá-lo para sem chances de melhorar. O médico também deu sua opinião. Talvez, se ele entendesse a pluralidade das existências, saberia analisar melhor o que ocorria comigo. Adolfo tem muito medo de médicos, não deveria, certamente foram vocês a lhe passar medo. Mas agora não é hora de saber as causas. Ele tem medo, isso é real para ele. Com o coração tão frágil, acredito que com o pavor que sentirá lhe será muito prejudicial. Vamos cuidar dele em casa, prometi a ele, cumpro. Adolfo não sairá daqui, exclamou meu pai, e o senhor se engana, não passamos medo a ele. Acho que esse medo é porque ele, desde pequenino, é muito doente, talvez tenha na sua cabecinha ligado a dor a médicos e consequentemente a hospital, que para ele significa médicos. Ele nunca foi a um hospital, só quando nasceu. Assim fiquei dias em casa, no leito, muito doente. Tentava sorrir para Gal e Ana, quando elas brincavam comigo. Sentia-me cansado, tremendamente fraco, com dores por todo o corpo e com muita dificuldade para respirar. Não senti nem percebi a minha desencarnação. Quando dei por mim, estava num local parecidíssimo com o meu quarto, mais enfeitado e com muitos brinquedos. Minha respiração estava quase normal, e não tinha mais dores. Senti-me aliviado. Desencarnei e fui socorrido imediatamente, levado ao educandário, local para crianças em uma colônia muito bonita. Todas as colônias são bonitas. Estava abrigado numa parte, a lei especial para os que foram encarnados deficientes mentais. Crianças? Sim, embora com 18 anos na matéria, era uma criança, sentia-me uma. Quarto parecido com o meu? Sim, isso acontece muito no plano espiritual, para que não estranhemos muito. Mas enfeitado e com muitos brinquedos. No educandário há alegria, tudo é feito para alegrar seus abrigados e normalmente crianças gostam de locais alegres, enfeitados e de muito carinho. Minha família sentiu meu desenlace. Mas compreenderam que foi melhor para mim. Eram católicos, iam à igreja, só que não me levavam. Às vezes, Gal e Ana tentavam me ensinar a rezar. Agora, ali no leito, lembrei-me com mais facilidade dos dizeres delas: Menino Jesus de Belém, eu lhe quero muito bem. Ri contente. É fato que eles rezavam muito por mim, imaginando-me no céu. Isso é importante, quando nos imaginam bem, nos mandam pensamentos otimistas, que nos ajudam muito. Os meus familiares, que amo muito, imaginaram-me num lugar bom, sadio, sem dores, alegre e feliz. Era tão forte nossa relação que quis sentir o que eles imaginavam. A vontade é quase tudo e no meu caso significava muito. Não tive dó de mim, isso me auxiliou. A vida deles depois do meu desencarne mudou e para melhor. Após um período de descanso, mamãe arrumou um emprego, as finanças melhoraram, as meninas puderam ter roupas novas e estudar em escolas melhores. Puderam passear e até viajar. Mas vivi sempre nas suas lembranças de forma carinhosa, e Gá, adulta, fundou na nossa cidade uma escola especializada para deficientes mentais e sempre menciona com ternura fatos referentes a mim, meu irmãozinho Adolfo. Sou tremendamente grato a eles. Bem, acordei no educandário, num quarto que achei lindo, examinei tudo olhando cada canto. Estranhei e comecei a chorar. Logo um senhor e uma moça se aproximaram do meu leito, o homem disse sorrindo carinhosamente: Adolfo, que se passa com você? Que sente? Quer tomar água? Quer passear? Ouvir música? Queria tudo aquilo, o senhor adivinhou do que eu gostava, sabia. Mas queria mamãe e Gá. Ah, disse a moça me abraçando. Vamos passear,
Colocarei você no carrinho e o levarei ao parque para ver outras crianças. Vou ensiná-la a andar. Quer? Claro que quer. Pó, exclamei. Ah, respondeu a moça. Seus óculos. Não precisa mais deles. Você não está me vendo. Vamos aprender a dizer certo. Óculos. Gostei deles, tanto do senhor como da moça. Passei a mão no meu rosto, de fato não estava com eles e enxergava bem. Era agradável, estava tanto ouvindo como enxergando perfeitamente. Ri alto e tentei repetir. Ulos. Melhorou. Vamos passear. Vou trazer para você um rádio de presente. Sou a tia Estefânia e este é o tio Walker. Amamos você. Os dois novos amigos colocaram-me num carrinho bem mais bonito que o meu e me levaram para passear. Amei tudo o que vi. Chamei com a mão um passarinho e ele veio cantando para o meu dedo. Ria, ria. As atividades eram muitas, aulas para aprender a andar, falar e, surpresa, aprendi com mais facilidade, como sarei, meus dentes tornaram-se perfeitos assim como a visão e a audição, não tive mais dores. Senti saudades de casa, dos meus pais, das minhas irmãs, mas fui também compreendendo que tinha ido morar em outro lugar. Tempos depois, 2 anos, estava normal, a fazer pequenas tarefas, como distrair os recém-chegados. Agora falava corretamente. Entendi que meu corpo deficiente morreu, que desencarnei, e achei tudo normal como realmente é. Não existe desencarnação igual, nada no plano espiritual é regra geral. Mesmo desencarnado sentia-me deficiente, porque meu corpo perispiritual estava doente antes de reencarnar. Necessitei recuperá-lo na matéria física e nesses 2 anos no plano espiritual. Mas, como há mais em nossas vidas até que aprendamos a conviver harmoniosamente? Continuava com medo de médicos, agora não tinha pavor, mas não gostava nem de vê-los, necessitava resolver esse problema. Dona Marga me atendeu para uma consulta. Essa senhora é psicóloga. Ah, disse ela carinhosamente. Vamos ajudá-lo a compreender o que se passa com você. Esse medo o incomoda? Sim, senhora, respondi, incomoda. É chato, aqui há muitos profissionais da medicina que tanto bem fazem e mesmo assim os temo. Depois, não quero reencarnar com esse medo, que provavelmente continuará depois de encarnado. Dona Marga, tenho também certas lembranças, me vejo em outro corpo, bonito, jovem, a examinar outros, Adolfo, você não aprendeu que nascemos muitas vezes em corpos diferentes. Você já reencarnou diversas vezes. Sei. Mas não gostaria de ter sido esse homem, falei triste. Foi um tratamento longo, que parei muitas vezes porque me recusava a recordar. Nada me foi imposto. Mas as lembranças vinham espontâneas e eu não as queria. Dona Marga me explicou que fichei muito na minha mente espiritual esses fatos que recordava, isso antes de reencarnar como Adolfo, e que essas lembranças eram minhas, parte do meu passado e que tinha de enfrentá-las. Até que resolvi de vez solucionar esse problema que me incomodava. Já fazia 5 anos que desencarnara, continuava no educandário, fiz lá todos os cursos que aquele local abençoado oferece e trabalhei muito. Cuidava dos recém-desencarnados, os recém-chegados da terra, com todo carinho, sabia que fazia meu trabalho bem feito e era elogiado, estava feliz, mas sentia que tinha algo para fazer, tinha de resolver esse meu problema e deixei numa sessão com Dona Marga as lembranças virem e as enfrentei. Como não aceitar nosso passado? É nosso. Nossos atos nos pertencem. Na minha penúltima encarnação nasci no seio de uma família de posses e de muito orgulho. Cresci achando que era um ser superior em raça e inteligência. Quis estudar, gostava de aprender e cursei as melhores escolas de meu país. Tornei-me médico ainda jovem. A vida me sorria, era rico, bonito e casei com uma jovem do meu meio social. Minha esposa foi Ana, minha irmã nesta última encarnação. Tudo parecia bem até que a guerra veio modificar nossas vidas. Meu pai conseguiu por um tempo impedir que eu fosse para a frente dos campos de batalhas. Mas a pátria necessitava de mim e parti. Minha esposa, ambiciosa, aconselhou-me a aproveitar a situação para me sobressair como médico. Ela sempre me motivou só para a ambição, para que ficássemos cada vez mais ricos. Fui para a guerra,
para um local onde estava havendo encontros de grupos rivais. Humanos batalhando, matando outros seres iguais. Como é triste a guerra! Lá encontrei 2 outros médicos e nos tornamos amigos, Dr. Frank, já mais idoso, e Dr. Ralph, tão jovem quanto eu. Trabalhamos juntos. A guerra é terrível, ali foi que vi o tanto que nossos conhecimentos estavam à prova. Paro um pouco de ditar, enxugo as lágrimas. São recordações dolorosas. Mas se são minhas, assim como meus atos, não devem ser motivo de tristeza. Tristeza não paga dívidas. Minhas lembranças só devem me motivar a servir o bem. Tínhamos muito trabalho, às vezes faltavam medicamentos e os alimentos eram escassos. Onde estávamos se tornou, logo após minha chegada, um local de muitas batalhas. Não só tínhamos de cuidar dos nossos compatriotas como dos inimigos, que pareciam estar levando a melhor. Então nós 3 resolvemos eliminar os feridos inimigos e de modo cruel. Fizemos muitas maldades, poderia narrá-las, mas para quê? Acho mórbido e creio que o leitor entenderá que muito fiz para ter tido grande remorso. Desencarnamos nós 3 e muitos outros num ataque de surpresa. Fisicamente não senti muito, meu corpo morreu rápido e acordei em espírito vagando num sofrimento atroz. Sentia-me despedaçado sem nada que me acalmasse as dores. O senhor morreu, falou um sujeito estranho. Um desencarnado inimigo. Senhor? Por que o chama de senhor? É senhor de que ou de quem? Disse um outro maldosamente. É mesmo, falou o hindu que primeiro me dirigiu a palavra. Você. Você morreu. Esses desencarnados que eu julgava serem os inimigos nos odiavam tanto quanto nós a eles, inverteram os papéis, passei a ser paciente deles. Vingaram-se. Revoltei-me. Por que morri? Jovem, bonito, rico e aquela maldita guerra separar-me dos meus, levando-me para a frente dos campos de batalha. Foi a guerra culpada de ter feito o que fiz. E ainda morrer e continuar vivo. Sofri muito. Creio que é mais triste e deprimente ver desencarnados num campo de batalha do que encarnados. Há ódio, muito rancor e sofrimento. Muitos são socorridos ao desencarnarem, podem ser socorridos, mas a maioria não. Continuam lutando sem o corpo físico. Socorristas bondosos trabalham ininterruptamente tentando ajudar a todos. Mas muitos recusam ajuda porque querem se vingar, ou porque estão revoltados, mas ali estavam profundamente perturbados, preferindo continuar guerreando. Não quis o auxílio oferecido. Sofri por anos, ora no umbral, ora ali onde fiz as minhas maldades, que com o término da guerra passou a ser uma bonita campina e campos cultivados. Mas para mim continuava a guerra, só via as cenas atrozes que presenciei. Entendi que não tinha por que me revoltar, era culpado. Tive profundo remorso. O grupo foi rareando. Cada um dos ex-combatentes foi tomando rumo. Ficamos alguns e nos unimos para não ficarmos sozinhos. Já não havia mais vingança nem inimigos, todos sofriam. Estava muito perturbado, as cenas dos meus erros não me deixavam nem por instantes. Via-me examinar as minhas vítimas. Mesmo confuso, sofrendo, tinha consciência de que era justo o meu sofrimento e que era bem merecido, não queria o perdão deles, nem me perdoar. Um dia meus pais, que há tempo estavam desencarnados, vieram atrás de mim. Abraçaram-me comovidos. Oh, meu filho, o que a guerra fez com você, disse meu pai. Não foi a guerra que me fez mal. Com ela tive a oportunidade, uma grande chance de ter sido útil a todos. Deus não separa, não faz diferença entre seus filhos. Como pude eu fazer? Tive o ensejo de fazer o bem e preferi fazer o mal. A guerra só me deu a escolha. Infelizmente errei. Não reconheci meus pais, porém senti a demonstração de carinho, chorei e me refugiei nos braços deles. Levaram-me para um socorro, recusei tremendamente a melhora, o remorso destrutivo lesou meu perispírito como também a perseguição que tive dos que não me perdoaram. Os orientadores que cuidavam de mim disseram aos meus pais que eu melhoraria muito na matéria, num outro corpo, com a benção do esquecimento. Mas minha lesão me acompanharia, seria um deficiente mental. Os dois, meus pais, planejaram reencarnar, se unir e me aceitar como filho.
Compreenderam que me criaram no orgulho, no preconceito, como se fosse uma raça superior, e que contribuíram para os meus erros. Reencarnaram e fiquei internado esperando minha volta à carne. Melhorei muito pouco, porque só me fichei nos meus erros, não conseguindo ver mais nada. Sofria, embora bem menos do que no tempo em que vagava. Era tratado com carinho, estava internado num hospital de uma colônia em uma ala especial. Só que minha ex-mãe na carne não me aceitou, não quis nem casar com meu pai. Ele até que insistiu. Certamente em outros corpos os dois não lembraram do prometido, mas sentiram a necessidade de se unir, de realizar os planos que traçaram. Isso acontece muito, quando encarnados temos vontade de fazer alguma coisa sem entender bem o porquê. Mas por favor não generalizem, tudo deve ser analisado bem, os prós e os contras, e devemos fazer o que nos convém, o que é melhor a nós, ao nosso espírito. Não se faz planos de fazer o mal. E, como minha ex-mãe, podemos fazer bons planos e no corpo não querer assumi-los. Isso acontece muito. Temos o nosso livre-arbítrio, que é respeitado. Mas quem pode fazer e não faz continua com o débito, e este gera sofrimentos. Então meu pai casou com outra, a bondosa mãezinha que me aceitou e tanto me amou. Minha aparência atual? Bem, não quis mudar. Tenho a aparência dos que têm a síndrome de Down, sou gordinho, só que perfeitamente sadio. Poderia mudar minha aparência, mas não quero. Aprendi uma grande lição nessa última encarnação, assim como estou, o importante para mim é ser útil. Certamente não recordei só os meus erros, mas também os conhecimentos. Fui um médico de muitos conhecimentos, estudei para tê-los, são meus e agora os uso para o bem. Pedi e obtive permissão para trabalhar na ala do educandário em que fui abrigado quando desencarnei. Lá sou o tio Adolfo, o tio brincalhão que ameniza as dores da saudade e os reflexos das doenças. Mas, novamente o mas. Quis saber dos outros dois que erraram comigo, Dr. Ralph e Dr. Frank. Com permissão, fui vê-los, os dois estão encarnados, acompanhou-me o instrutor Flávio, aqui está seu amigo, Dr. Frank, que agora reveste outro corpo e tem outro nome, disse Flávio. Dr. Frank, exclamei, espantado. Surpresa. Encontrei-o num acampamento da Cruz Vermelha. É jovem, médico e dedicado. Com muito carinho examinava uma criança negra enferma. Ele a pegou no colo, sorriu e recebeu em troca um sorrisinho dela. A enfermeira comentou: Doutor, o senhor não tem medo de se contagiar? Não sabemos o que ela tem, não respondeu ele. Não sei ainda o que ela tem, mas sei o que lhe falta: carinho. Seu tratamento está sendo doloroso, não quero que ela tenha medo de mim. Fez careta, a criança sorriu timidamente, ele abriu a boca e mostrou a língua. Falavam idiomas diferentes, porém a criança entendeu e fez o mesmo. Ele examinou. Doutor, disse a enfermeira, o senhor é tão jovem e bonito, não entendo por que de estar enfiado aqui nesse lugar. Meu amigo riu, olhou por um instante para ela e respondeu: minha cara, o que você faz aqui? Eu já não sou tão jovem assim. Depois, perdi meu marido e filho num acidente de carro. Amenizo minha dor ajudando a sanar dores alheias, o que é digno de admiração. Pois comigo nada aconteceu. Sempre quis clinicar, sanar dores, cuidar de vítimas de guerras. Como é triste pensar que na Terra não há paz. Sempre existem disputas, brigas, mortes e feridos. Pode acreditar, minha amiga, que sou feliz aqui. Parece que planejei isso antes de reencarnar e pela bondade de Deus realizo meu trabalho. Ah, o senhor de novo com as ideias orientais, exclamou a enfermeira rindo. Olhe bem para esta criança, falou o antigo Dr. Frank, 8 anos. Parece ter 3 ou 4 anos. Órfã, desnutrida e sofre tanto. Que Deus justo é esse que a fez assim? Não, minha cara. Prefiro ter em Deus um Pai justíssimo e amante de seus filhos, todos, sem exceção. Esta criança é um espírito que renasce na nossa querida terra. Penso, creio com certeza, que eu estou tendo uma grandíssima oportunidade de estar reencarnado e aqui estar tentando ser útil. E pode apostar, vou aproveitá-la. Sorriu, abraçou a criança. Continuou feliz o seu trabalho. Aproximei-me dele, emocionado, e disse com firmeza: Deus lhe abençoe.
Ele sentiu-se abençoado, vibrações de carinho, de incentivos, benévolas, caíram sobre ele. Desejei isso ardentemente. Que você, meu amigo, consiga fazer o que almeja. Saímos do acampamento, meu instrutor falou, conseguirá. Ele conseguirá. Há 5 anos trabalha com afinco e amor. Ganha pouco e esse pouco é repartido com seus pacientes. Aqui também faltam muitas coisas, medicamentos e até alimentos. Não sei o que dizer, falei emocionado. Encontrar Dr. Frank aqui foi uma grande surpresa. Cada um reage aos erros de forma diferente. Ele enfrentou os dele sabiamente. Desencarnou, sofreu, arrependeu-se, mas não deixou o remorso ser destrutivo. Fixou por meta que, muito errou, muito tinha de amar. Quis reparar seus erros e aí está, reparando-os. Eu, falei, deixei que o remorso fosse mais forte. Sofri e continuei a fazer sofrer, porque meus familiares padeceram comigo. Só vi o sofrimento como solução. Adolfo, como disse, as reações são diferentes para as mesmas ações, como também diferem em cada um. Que Dr. Frank seja um exemplo. Se Frank reencarnado tivesse se recusado a fazer o que planejou, o que aconteceria com ele? Indaguei. A todos nós é dada a oportunidade de reparação pelo amor, trabalho útil, recusada a oportunidade, ai. A dor vem lembrar a responsabilidade, falei. Nem sempre é de imediato. Adolfo, vamos visitar outro, o antigo Dr. Ralph, e entenderá melhor. Encontramos meu antigo companheiro andando apressado pela rua, ia para o trabalho. Inquieto, insatisfeito, estava nervoso. Necessitava do emprego para sobreviver, mas não gostava do que fazia. Aliás, pensava angustiado, não gostava de fazer nada, não conseguia manter o entusiasmo por algo por mais que alguns meses. Sentia-se perseguido, achava que todos estavam contra ele, não ele contra todos. Tinha inveja, ciúmes e qualquer coisa o aborrecia. Achava sua vida medíocre, como também que merecia coisas melhores. Olhamos para ele, examinando-o. Observe, Adolfo, disse meu instrutor, que seu antigo companheiro está envolto por energias negativas que ele próprio cria ao desejar mal às pessoas. Quando nos iramos, desejando mal a alguém, criamos uma energia maligna e a projetamos, porém metade fica com quem cria, e se a outra pessoa para a qual enviamos essa energia negativa estiver com uma boa vibração, ela não a receberá e essa energia volta em dobro à fonte de origem. Mas ele não sofre nem repara os erros do passado, falei encabulado. Quando fazemos inimigos e estes não nos perdoam, podem cobrar de muitos modos, levando-nos a sofrer quase de imediato pelos nossos erros. Isso não aconteceu com nenhum de vocês três. Ninguém os cobrou ou os perseguiu reencarnados. Mas, se não há outros a nos cobrar, nossa consciência o fará um dia. Vocês três agiram erradamente. Você sentiu-se tão culpado que só o sofrimento foi visto como solução. Frank sabiamente quis corrigir os erros construindo onde no passado houve abusos. Ralph ainda não despertou nem para um, nem para o outro. Sofreu no umbral, foi socorrido e quis reencarnar. Arrependeu-se, mas não teve remorso destrutivo nem despertou para uma reparação. Você se engana, não precisa ter deficiência para sofrer. Ele é uma pessoa infeliz por não aceitar o que a vida lhe oferece, o que ele é no momento. Seu espírito queria continuar tendo a importância que julgava ter no passado. Embora tenha o corpo sem deficiências físicas ou mentais, ele não é sadio. Sua insatisfação lhe traz muitas doenças. Ele ainda vai reparar seus erros. Vai sofrer por eles? Indaguei ao meu instrutor, preocupado. Creio que um dia irá se harmonizar com as leis divinas e, para quem não o faz por amor, normalmente a dor virá. E se você, Adolfo, soubesse ver como eu, veria que dentro de algum tempo um câncer irá se manifestar no corpo dele. Cheguei junto dele e o abençoei, que Deus o abençoe. Mas, nova surpresa, ele repeliu completamente os fluidos que carinhosamente lhe doei. Vou orar muito por ele, exclamei. Vamos, Adolfo, disse Flávio. Vamos para a colônia. Espero que tenha aprendido com essas visitas. Ralph com as doenças resgatará, indaguei. Irá depender de como ele aceitará o sofrimento, respondeu meu instrutor.
Irá, com certeza, sofrer com sua doença, mas, como eu, não fez nada de bom para reparar. Vendo Frank, sinto que tenho muito o que fazer. Você fará. Se quiser fará, motivou-me o instrutor. Sim, queria e quero. Após essas visitas, passei a ser mais dedicado, alegre e com propósito de ser cada vez mais útil. Planos para o futuro? Claro que tenho. Não quero ser médico, pelo menos não na próxima encarnação. Planejo trabalhar com pessoas, talvez um farmacêutico, um psicólogo ou um enfermeiro. Mas quero me preparar, estudar e ser um encarnado útil, um trabalhador honesto e ser religioso, porque acho que uma religião bem seguida é uma orientação segura, e se tudo der certo serei neto de Gá, e aí terei o espiritismo como seta na minha caminhada. Que Jesus nos abençoe. Explicações de Antônio Carlos. Adolfo, quando escreveu sua história, estava bem, recuperado e já sendo útil. Todos os relatos contidos neste livro foram feitos com os autores já refeitos. Muitas das lembranças de Adolfo vieram em sua mente com a ajuda da orientadora Marga. Isso para que ele compreendesse melhor muitos dos que foram deficientes mentais, se não há motivos, não recordam o passado. No caso de Adolfo, o medo de médicos o incomodava. Antônio Carlos é desencarnado, companheiro de trabalho da médium e organizador deste livro, N.M. O amor verdadeiro nos sustenta em qualquer situação. Como vimos, Adolfo se sentia feliz quando em demonstrações de carinho sincero, sentia-se amado. Por que não fazer feliz o nosso próximo, e ainda mais se este próximo é um dos nossos familiares? Todos que se sentem amados são mais seguros, tranquilos. Amando, sendo amados. Amando faremos com que os outros aprendam também a amar com a nossa atitude afetuosa. Adolfo teria se desenvolvido mais, teria aprendido a andar, a falar, se lhe tivessem ensinado. O aprendizado é recuperação. O grande exemplo nesta narrativa é a atitude do Dr. Frank. Consciente de seus erros, quis repará-los, e que grande oportunidade teve ele, a reencarnação. Oportunidade que todos nós temos. Mas coube a ele trabalhar, não deixar para depois, para amanhã, ele faz. Realmente muitos planos são esquecidos na ilusão da matéria. Cabe ao leitor pensar, analisar e fazer algo, multiplicar o talento que recebeu de Deus e não fazer como o servo preguiçoso que desencarnou como encarnou, nada fez de útil a si mesmo nem ao próximo. E você, meu amigo, não estará deixando passar esse grande ensejo em vão? E oportunidade de aprender, fazer o bem, todos temos. Basta aproveitar. 2 de julho. Fui muito amado. Meus pais se desdobravam em atenção e cuidado para comigo. Fui o segundo filho deles. O primeiro, meu único irmão, Júnior, era perfeito e muito bonito. Não tenho muitas lembranças do período em que estive encarnado com deficiência. Fixo minha mente para recordar, sinto a sensação de que estava preso num saco de carne mole disforme. Parecia que, ao estar encarnado, estava restrito a uma situação desconfortável e sofrida, porém sabia ser melhor que meu estado anterior, o de desencarnado. Realmente estava restrito, era deficiente físico e mental. Tive paralisia cerebral. Lembro que cuidaram de mim com ternura imensa, gostava quando falavam comigo, me acariciavam. Meus pais tentaram de tudo para que eu melhorasse, fisioterapias, especialistas e cuidados especiais. Vivi 3 anos e 6 meses nesse corpo que agora bendigo, que serviu para que me organizasse do tremendo desajuste em que eu me encontrava. Não andei, não falei, ouvia e enxergava pouco e era portador de muitas doenças no aparelho digestivo. Uma pneumonia me fez desencarnar. Recordo pouco essa minha permanência na carne. É como recordar adulto a primeira infância, o desconforto muito me marcou, como também o imenso amor que meus pais tiveram e têm por mim. Socorrido ao desencarnar por socorristas, fui levado a um hospital de uma colônia. Estive internado numa ala especializada em crianças e deficientes. Lembro-me que lá sentia falta da presença física de meus pais. Eles foram levados muitas vezes para me ver. Alegrava-me com essas visitas. Meus pais, pessoas boas e com alguns conhecimentos espirituais, puderam, enquanto dormiam, ser desligados do corpo físico e vir me ver.
Foram encontros emocionantes. Isso é possível acontecer com muitos pais saudosos. Infelizmente poucos recordam esses comovidos encontros. Recuperei-me. Com o carinho dos tios, trabalhadores do hospital, sarei das minhas deficiências. Retornei à aparência que tinha na encarnação anterior, antes de ter começado com meu vício e danificado meu corpo sadio. Dessa vez gostei de estar desencarnado e mais ainda do hospital. Normalmente em todas as colônias há no hospital uma parte onde são abrigados os que foram deficientes mentais quando encarnados, isso para que recebam tratamento especial para se recuperarem. Ressalvo que muitos ao desencarnarem não têm o reflexo da doença ou das doenças e ao serem desligados da matéria morta são perfeitos, nem passam pelos hospitais. Infelizmente não foi o meu caso. Necessitei me recuperar, após 1 ano e 2 meses estava tendo alta e fui para uma ala no educandário para jovens. Vou descrever a parte do hospital em que fui abrigado. Os quartos são grandes, ficam juntos muitos internos. Não é bom ficar sozinho, é deprimente. Gostava de ter companhia, de ficar com os outros. Logo me tornei amigo deles. As colônias não são todas iguais. Tudo nelas é visando o bem-estar de seus abrigados. Mas em todas há lugares básicos, como nas cidades dos encarnados, que têm escolas, hospitais, praças, ruas etc. Nas colônias também, só que com mais conforto, bem estruturados, grandes e bonitos. Visitando tempos depois hospitais em outras colônias, vi que todas são aconchegantes, diferenciando-se nas repartições, no tamanho e nos adornos. Você, Júlio, não é mais doente. É sadio. Tem de se sentir sadio. Vamos tentar, dizia para mim Sueli, uma das tias, sorrindo encantadoramente. A deficiência estava enraizada em mim, necessitei entender muitas coisas para sanar seus reflexos. Quando comecei a falar, passei a escutar e a enxergar normalmente e logo a andar. O quarto em que estava, como todos os outros, tem a porta grande, sempre aberta, que dá para um jardim-parque com muitas árvores, flores, brinquedos e animais dóceis e lindos. Nesse jardim há sempre muita claridade e brincadeiras organizadas. Ali há um palco onde há danças, aulas de canto, música e teatro. Do outro lado dos quartos estão as salas de aula. Gostei muito de ficar ali, naquela parte do hospital. Foi meu lar no período em que estive internado. Encantava-me com o jardim-parque e foi me divertindo sadiamente que me recuperei com certa facilidade. As brincadeiras fazem parte da recuperação. Não existem medicamentos como para os encarnados. Não senti mais dores nem desconforto. O interno é transferido dali quando quer ou quando se sente apartamento sentindo-me bem, fui transferido, mudei para a ala jovem do educandário, como já mencionei, onde estudei e passei a fazer tarefas. Quando meu curso terminou, pedi para trabalhar na ala do hospital para a recuperação de desencarnados que na carne foram viciados em tóxicos. Esse meu pedido tinha razão de ser. Fiquei contente por ter sido aceito e passei a trabalhar com toda a dedicação. Na minha penúltima encarnação tive meu corpo físico perfeito. Que fiz dele? Recordei. Quando estava me recuperando no hospital, as lembranças vieram normalmente. Como tia Sueli explicou-me, recordar não acontece com todos. Muitos recuperados voltam a reencarnar sem lembrar de nada do passado. Lembrei-me sozinho, sem forçar o meu passado, e tia Sueli me ajudou a entender e não inculcar, pois o passado ficou para trás e só podemos tirar lições para o presente. Principalmente no meu caso, tentar acertar e não repetir os mesmos erros. Na minha encarnação anterior tive por pais os mesmos espíritos que foram nesta última. Eles formavam uma família feliz. Meus pais, casados há anos, viviam harmoniosamente, tinham 2 filhas casadas e netos, quando mamãe engravidou. Embora surpresos, achando-se velhos, me receberam como presente de Deus. Foram excelentes pais, me amaram, cuidaram de mim, me educaram, dando ótimos exemplos. Cresci forte, sadio e inteligente. Espírito inquieto, não dei valor a nada que recebia. Achava meus pais velhos, caretas e me envergonhava deles. Era respondão, às vezes bruto com eles. Achava que me enchiam.
Estudava numa universidade e comecei a consumir drogas. Não tinha motivos como desculpas. Não existem motivos para entrar no vício, mas alguns viciados arriscam algum fator para se justificar. Que sensações novas, achei que nunca ia me tornar dependente delas. Das leves às pesadas, me viciei, porém achava que as largaria quando quisesse. Comecei a gastar mais dinheiro e mentia aos meus pais, dizendo que era para o estudo. Não desconfiavam e me davam, privando-se até de remédios. Foi então que ocorreu o acidente. Numa viagem de fim de semana, meus pais desencarnaram juntos num acidente de trem. Sentia falta deles, mais ainda do que eles faziam por mim. Não quis morar com minhas irmãs, fiquei sozinho na nossa casa. Formei-me 2 meses depois e arrumei um emprego. Mas passei a me drogar cada vez mais. E agora não escondia e as usava em casa. Júlio, por favor, pare com isso. Pense em nossos pais, diziam minhas irmãs, preocupadas. Não sou um viciado. Uso-as porque quero e paro quando quiser, respondia rudemente. Minhas irmãs, cunhados e até sobrinhos, ao saberem, tentaram me ajudar. Passei a ser violento, não aceitei a intromissão deles. Não produzia no trabalho e, como faltava muito, fui demitido e passei a consumir cada vez mais tóxicos, me tornei um farrapo humano. Fui vendendo tudo o que era de valor em casa, não comprei mais alimentos, minhas irmãs que os traziam, como também passaram a pagar as despesas da casa e alguns débitos meus. Mesmo assim, não gostava dos meus familiares, não queria vê-los, os evitava e quando vinham em casa os expulsava violentamente. Senti que eles planejavam me internar. Então, achando que a vida estava insuportável, resolvi me suicidar. Tomei uma overdose. Mas não morri, passei mal. Quando melhorei, levantei-me, estava deitado no tapete da sala. A casa estava uma anarquia. Tomei remédios, todos que encontrei, o resto de heroína e uma bebida alcoólica, deitei de novo, certo de que dessa vez ia morrer. Desencarnei logo, mas era de noite. No outro dia minha irmã veio com a ambulância para me levar e acharam meu corpo morto. Perturbei-me extremamente. Quando saí do torpor, senti-me preso, no escuro, com um cheiro insuportável. Meu corpo estava enterrado e eu ligado a ele. Somos espíritos revestidos do perispírito e encarnados no corpo físico. Quando o corpo carnal morre, o deixamos e este parece somente uma roupa usada. Continuamos a viver espiritualmente revestidos com o corpo perispiritual. Isso é o que normalmente acontece. Mas há os que abusam imprudentemente, como eu, danificam o corpo físico, a abençoada roupa que nos é dada para nos manifestarmos no campo material. Não fui desligado e fiquei junto ao corpo, sofrendo atrozmente. Lembrei-me dos meus pais, do amor deles por mim e chorei, chamei por eles, mamãe. Papai. Acudam-me. Senti-me tirado dali, parecia que fiquei ali séculos e não meses. Não consegui me recuperar. Internado num hospital para suicidas, estava perturbado demais. Não tinha desculpa e não quis me perdoar. Que havia feito do meu corpo perfeito? Danifiquei-o com as drogas. Não merecia outro perfeito. Faço uma ressalva, esta é minha história, que ocorreu comigo. Isso não acontece com todos que foram viciados nem com todos os suicidas. Mas normalmente estes sofrem muito, se os encarnados tivessem consciência disso, não se drogariam nem se suicidariam. Meus pais preocuparam-se comigo. Amavam-nos muito, a mim e a todos os familiares. Tiveram uma desencarnação violenta num acidente brutal. Foram socorridos pelos seus merecimentos. Sentiram que eu estava mal, então souberam que era viciado. Tentaram me ajudar, porém essa ajuda é restrita ao livre-arbítrio do necessitado. Pediram auxílio mentalmente às outras filhas, elas tentaram, ignoraram as ofensas e tudo fizeram, até se sacrificaram financeiramente, venderam bens para pagar meus débitos e para ter dinheiro para me internar. Meus pais viram tristemente meu suicídio. Só quando me comovi ao lembrar deles é que puderam desligar-me da matéria podre e me socorrer. Entenderam que só melhoraria na matéria. Estava tão perturbado, me desorganizei tanto que só me recuperaria no corpo físico.
Com o esquecimento, me organizaria, encarnado recuperaria o que por livre vontade desordenei, danifiquei. Meus pais reencarnaram unidos por um carinho profundo, casaram novamente e me receberam alegremente por filho. Como sou grato a eles, exclamei após recordar tudo. Tia Sueli sorriu e olhando-me fixamente elucidou-me, aprende com eles, Júlio, a maior lição que tentaram lhe dar. Amar. E seja grato, muito grato, a gratidão é uma demonstração do amor. Ingrato, pode perder a ligação com os seus benfeitores, ficando mais difícil receber benefícios. Grato, fortifica o laço de carinho que esses dois espíritos nutrem por você. Será que um dia poderei retribuir a eles 1/10 do que fizeram por mim? Indaguei. Creio que os dois não necessitam da ajuda que você pode lhes dar. Seus pais são espíritos bondosos que em muitas encarnações têm seguido o caminho do bem e do conhecimento. Para eles só a sua gratidão, seu amor, é o suficiente. Mas, Júlio, a vida lhe dará muitas outras oportunidades de fazer o bem, fazendo a outros, faz a si mesmo e consequentemente àqueles que nos amam, que querem nosso progresso. Sou muito inferior a eles para ajudá-los. Não faça comparações, continuou Sueli a elucidar-me. Todas me parecem injustas. Pense neles como alguém que ama e que quer vê-lo bem. Quando você, socorrido, necessitou encarnar, eles se ofereceram para serem seus pais novamente. Não precisariam eles passar pelo que passaram, ter um filho doente e sofrer com a sua desencarnação precoce. Mas o amaram tanto que não quiseram você num lar estranho. Preferiram passar tudo, mas com você junto deles. Abaixei a cabeça, senti muito ter sido ingrato. Almejei seguir seus exemplos. Sueli, lendo meus pensamentos, concluiu, isso, Júlio, faça de exemplo deles a meta da sua vida. E não pense que esse período em que você esteve com eles lhes foi tão sacrificial. Aqueles que amam não veem sacrifícios. Tiveram que modificar um pouco a vida deles quando você nasceu. Seus pais eram professores universitários e programaram horários diferentes de trabalho para que sempre um deles pudesse estar com você. Fizeram de tudo para melhorar seu estado e lhe dar conforto. São adeptos do budismo, conhecem a reencarnação. Viram em você um espírito reencarnante necessitado de carinho e amor. Aproveitaram esse período difícil porque passaram, aprenderam muito, tornaram-se mais religiosos e estudiosos espirituais. Não tiveram sofrimentos débito, mas crédito diante das leis divinas. Quando você desencarnou recentemente, tudo fizeram para ajudá-lo. Hoje, estão tranquilos em relação a você, sabem que está bem e, se quiser fazer algo por eles, seja o que eles lhe desejam. Eles desejam que eu seja feliz, exclamei. Simples, indagou Sueli, sorrindo. Não posso ter dó de mim nem remorso, isso gera inquietude e insatisfação. Quero ser útil, aprender e fazer o que eles querem, o que desejam para mim. Sueli apertou minha mão e retirou-se, fiquei sozinho e fiz um propósito de melhorar, de ser como eles, e tenho conseguido. O amor deles me sustenta. Explicações de Antônio Carlos. Ao organizar este livro, fiz alguns estudos e pesquisas. Quantas vezes se erra junto a outras pessoas, e é dada a oportunidade de resgatar reparar unidos. Ter um filho deficiente mental pode parecer sofrimento a muitas pessoas. Creio que é trabalhoso. Mas para muitos pais não é uma coisa nem outra. É estar perto daquele que amam. Encontrei muitos que agem como os pais de Júlio. Que amam tanto o espírito que necessita desse aprendizado que reencarnam para ajudá-lo, fortalecendo os laços desse afeto verdadeiro. O personagem deste capítulo teve uma paralisia. É o nome que se dá a uma sequela de doença neurológica. Pode ser paralisia total ou parcial, com ou sem outros distúrbios de fala, audição, visão etc. A causa pode ser trauma de parto, congênito ou genético. Júlio aprendeu a ser grato e, quando cultivamos a gratidão, nada nos parece injusto, e as ingratidões não nos atingem, porque tudo o que fazemos é por amor e sem esperar recompensas. Devemos lembrar só o que de bom recebemos e esquecer todo o mal. Os pais de Júlio não só devem ser exemplo a ele, mas a todos nós.
Há tempos atrás, quando Júlio em sua encarnação anterior desencarnou pelas drogas, elas não eram tão influentes como hoje. Tenho visto muitos imprudentes se viciarem, comprometendo-se muito espiritualmente. Os tóxicos existem, e ai de quem deles abusar. Vimos na história real de Júlio uma infeliz reação das muitas que podem acontecer aos que abusam do corpo perfeito, danificando com tóxicos, envenenando até seu perispírito.